Bom dia, com muita alegria em Cristo Jesus. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda ao meu canal. Não se esqueça de se inscrever, de ativar as notificações, de curtir, comentar e compartilhar. Em nome de Jesus, nós vamos iniciar um propósito com o tema O meu coração está disponível. E a palavra que nós vamos profetizar é: eis-me aqui, envia-me a mim. Você que pode, abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Nós vamos ler, que diz assim: Isaías é escolhido e consagrado para profeta. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Louvado seja Deus, que texto maravilhoso que é a palavra do Senhor, desde Gênesis até o Apocalipse. Esse texto específico fala de um homem em que, ao se deparar com a glória, a manifestação da glória de Deus no seu alto e sublime trono, aonde se estrondava, se enchia da glória de Deus, a sua santidade, as suas maravilhas. Ele gritou, ele disse: ai de mim. É interessante que ele reconhece, ao se deparar com a manifestação da glória de Deus, ele reconhece que ele era um homem de impuros lábios, ou seja, ele reconheceu que ele necessitava de transformação. Todos que são impactados pela revelação, a salvação em Cristo Jesus, compreende a necessidade de ser salvo, de ser perdoado dos seus pecados. Todos que têm um encontro, que têm uma experiência profunda com Deus, ele entende, ela compreende que precisa da transformação, que precisa de Cristo Jesus, que precisa viver e ser limpo, conforme também o Pai assim é, santo, maravilhoso, misericordioso, poderoso, fiel, justo. Então ele diz: ai de mim, que sou um homem de impuros lábios, e que também ele convivia no meio de um povo que também era mau. E ele habitava também no meio de pecadores.
Ele habitava também no meio de pessoas que tinham condutas que não estavam de acordo com a santidade da forma que o Senhor assim ele é. E o que ele compreendeu? Eu preciso ser transformado. Ele não julgou as outras pessoas. Antes, ele discerniu e compreendeu a sua necessidade de ser salvo, de receber do Senhor aquilo que por si só ele não iria alcançar. Ele disse: os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele contemplou os serafins que estavam clamando uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E as portas se moviam. A voz do que clamava, a casa se encheu de fumaça da glória de Deus. Mas ele disse: um dos serafins voou para ele, trazendo na sua mão brasa viva, que ele tirou do altar santo. E com aquele tenaz, ele tocou na boca de Isaías e purificou ele de toda iniquidade, purificou a Isaías de todo pecado. Então, quando ele foi tocado pela santidade, quando ele foi tocado pela misericórdia de Deus, quando ele foi tocado pela presença santa, pela brasa viva do altar do Deus Todo-Poderoso, ele ouviu que aquilo que havia de ruim, que aquilo que havia nele, aquilo que ele havia aprendido, aquele ambiente, todas as coisas das quais ele praticava, que ele falava, ele viu que ele foi livre. As cadeias do inferno que prendiam a vida dele no pecado, na iniquidade, naquela hora foram despedaçadas, aquele jugo maligno, pesado, ruim, caiu por terra da vida dele e ele foi livre, ele foi purificado, aleluia. Você pode dar um glória a Deus. Assim é na minha vida e na sua vida. Todo aquele que se depara, que tem uma experiência com a glória de Deus, ele diz, ele reconhece que ele precisa ser transformado. O meu entendimento precisa ser mudado. Aquilo que eu fazia antes, quando eu me deparo com a glória de Deus e o que Deus faz por mim, eu não quero mais fazer, eu não quero mais pensar, eu não quero mais praticar aquelas coisas. E Deus, ele dá oportunidade ao homem, ele dá liberdade ao homem para prosseguir no caminho do Senhor. Então a palavra diz que depois que ele foi purificado, depois que a iniquidade dele foi tirada, ele ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Aquele que no início falou: ai, por conta da iniquidade e o pecado que havia nele, depois que ele foi alcançado, purificado, livre, liberto do pecado, ele já está cheio de ousadia e diz para o Senhor: Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. Por isso eu e você precisamos compreender o processo que nós precisamos passar, que o Senhor ele vai nos libertando do pecado. Aquele que mentia vai passar a não mentir mais. Aquele que se prostituía não vai se prostituir mais. Aquele que fumava não vai fumar mais. Aquele que bebia não vai beber mais, porque quando nós somos tocados pela santidade de Cristo Jesus, nós nos sentimos livres para voar, para fazer a obra de Deus, para proclamar o evangelho. Mas antes de ser enviados, somos primeiro passados pelo fogo da purificação do nosso pecado. Antes de eu e você estar à frente de batalha, antes de eu e você ser enviado, nós somos escolhidos e transformados de dentro para fora.
Louvado seja o nome do Senhor. Então, você que quer ser transformado, você que quer ser livre do pecado, livre de algo que tem te angustiado, livre de coisas que têm te entristecido, te deixado aprisionado, que nós sejamos como profeta. Ai de mim, compreendendo, em outras palavras, dizendo, Isaías falou: Senhor, eu preciso de ti. Deus, me salva de mim mesmo. Senhor, me salva do meu pecado. E o Senhor, ele entendeu o que realmente aquele ai de Isaías quis dizer. Foi um grito de socorro. E se o seu coração, a tua alma está gritando por socorro da parte de Deus, o Senhor, ele vai enviar brasas vivas para nos purificar. Senhor, em nome de Jesus, nos purifica de todo pecado. Nos purifica, Senhor, de toda iniquidade, de toda transgressão. Senhor, tudo, condições, Senhor, comportamentos, pensamentos angustiantes, maliciosos, perversos, Senhor, que tem transitado na nossa alma, no nosso coração, no nosso pensamento, que caia por terra em nome de Jesus, toda contaminação. Meu Deus, em nome de Jesus, toda pessoa que quer ser livre do vício do cigarro, seja livre, liberto em nome de Jesus. Toda pessoa que quer ser livre, Senhor, da bebida, pessoas que têm sido escravizadas, Senhor, a vida não tem andado, não tem conseguido formar uma família. Meu Deus, tem destruído por conta do vício, Pai, da bebida, que essa pessoa seja livre agora em nome de Jesus, de todo pecado, de todo vício. Toda pessoa que tem sofrido, meu Deus, com algum tipo de vício, meu Deus, a pornografia, meu Deus, o adultério, que essa pessoa seja liberta na autoridade do nome de Jesus. Toca com brasas vivas do teu altar, Senhor, pessoas que têm, Senhor, problema com a mentira, pessoas, Senhor, que têm problema, que são agressivos, que são agressivas por causa de um trauma, ou por causa, Senhor, de um relacionamento, ou por causa, meu Deus, de algo que viu, que cresceu, Senhor, contemplando a mentira, os pais mentindo, a família mentindo, Senhor, eu não sei, mas que essa pessoa seja livre agora. Toca com as brasas vivas do teu altar, pelo sangue de Jesus, e que essa pessoa seja liberta, em nome de Jesus, liberta da depressão, liberta da angústia, liberta da tristeza, liberta do espírito de derrota, do espírito da morte, seja liberta em nome de Jesus, de todo pecado, de toda iniquidade, de toda transgressão, em nome de Jesus. Toda pessoa que fez um pacto, seja liberto, seja livre em nome de Jesus. Oh Pai, Espírito Santo, o nosso coração está disponível, Senhor. Se você também, o seu coração está disponível em prosseguir, em conhecer ao Senhor, em ser liberto, em ser livre, diga também: Jesus, o meu coração está disponível. Eu clamo também: Jesus, o meu coração está disponível. Envia a nós, Senhor, e nos purifica, nos transforma. Você é um escolhido do Senhor. Você é uma escolhida do Senhor Jesus. Nós necessitamos e precisamos urgentemente reconhecer dentro de nós mesmos o que precisa ser transformado. E esse propósito é para quem deseja ser transformado. Esse propósito é para quem deseja alcançar mais intimidade, mais do Senhor no nosso coração, e que Deus venha tirar tudo que nos afasta da presença de Jesus Cristo. Que o Senhor venha tirar de nós toda iniquidade e transgressão, daquilo que nos afasta do caminho da verdade, que é Cristo Jesus, a eternidade, a salvação das nossas almas. Em nome de Jesus, seja abençoado com essa palavra. Curte, comenta, compartilha. Deixa aqui sempre que você quiser e puder o nome das pessoas que nós estaremos em oração, clamando ao Senhor. Fica na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe o teu dia, a tua família, o teu trabalho, em nome de Jesus.